O caso da Simone Biles aí nas Olimpíadas, né, que ela desiste de competir às provas finais, mesmo ela sendo cogitada como a ganhadora, ganhou espaço aí na mídia. Mas o que eu acho interessante é que esse espaço se ganha rápido e da mesma forma que ele ganha rápido, ele acaba rápido. Então, quando isso aconteceu, eu vi pessoas postando, falando sobre isso e, de repente, não se fala mais sobre isso, não se fala mais sobre a ansiedade que o mundo está vivendo, não se fala mais sobre a pressão que o trabalhador, que o gestor tem sofrido. E veio uma reportagem na Ana Maria Braga que eu assisti, de um psicanalista falando, de um psiquiatra, desculpa, do quanto as pessoas estão cada vez mais adoecendo, principalmente no trabalho. E eu falei, bom, acho que agora está na hora de voltar a falar sobre isso, porque as pessoas estão esquecendo. O consumo de informação está demais, e isso já deixa a gente muito ansioso. A vida online está demais, e isso deixa a gente muito ansioso. A pressão do cara do lado, que você nem conhece, mas você acompanha ali nas redes sociais, que parece que ele está performando e sendo muito feliz, e você não está nesse mesmo ritmo, isso também nos torna muito ansioso. As empresas estão precisando de produzir cada vez com menor custo e cada vez mais rápido. Isso também nos torna mais ansiosos. Os líderes estão sofrendo uma pressão enorme e muitas vezes tentando com que essa pressão não caia nos colaboradores. Isso também nos torna muito ansiosos. E às vezes eles não dão conta. E às vezes eles veem os próprios colaboradores ficando muito ansiosos. E isso adoece às vezes o próprio líder. O falar sobre ansiedade, o falar sobre a síndrome de burnout no trabalho principalmente, né, que é o estresse profissional, mas falar disso tudo para pessoas, falar sobre como nós estamos nos tornando cada vez mais ansiosos e às vezes uma ansiedade que ela não tem um motivo, né, um motivo maior, mas às vezes são série de coisas pequenas que vão nos tornando mais ansiosos, e aí vem o estafamento mental, e aí a gente para de performar, a gente para de entregar, a gente para de ser a esposa, o marido presente em casa, a gente começa a ver mulheres procurando tratamento para libido, achando que o remédio vai resolver, e às vezes a ansiedade é que está fazendo com que essa libido não aconteça. E às vezes a gente tem procurado várias coisas para resolver essa ansiedade. Só que o problema é que a ansiedade a gente tem que resolver internamente. A medicação, dependendo do nível que você está, ela ajuda, mas ela não soluciona. Então a gente precisa falar mais sobre ansiedade. A gente precisa de falar de ansiedade no trabalho, a gente precisa de falar de ansiedade na vida pessoal, a gente precisa falar de ansiedade, de como a gente, como líder, pode trazer a ansiedade para a nossa equipe e tornar a nossa equipe uma equipe mais ansiosa. Mas não simplesmente falar de ansiedade como foi. Uma semana todo mundo postando e depois você não vê mais ninguém falando sobre isso e se preocupando com isso. Então quem postou, a minha pergunta é, o que você tem feito depois que você postou sobre isso? O que você tem olhado para a sua vida? Você tem entendido que talvez a sua vida está ansiosa? E se ela está, que medidas você está tomando para resolvê-las? Se você postou e talvez não é você, mas você sabe que o colega do lado, ou um amigo, ou um parente está passando por isso, o que você está fazendo para ajudar? Se você como gestor, ou se você como próprio trabalhador tem passado por isso dentro da empresa, o que a gente está fazendo? Né? Você dentro das empresas, você tem o RH que pode te ajudar, você tem pessoas ali que podem te ajudar, fora você tem especialistas, e você precisa entender mais. A ansiedade, ela parece uma coisa às vezes rasa, mas ela às vezes é uma coisa que se torna muito profunda. E muitas vezes as pessoas param de performar, param de ficar felizes na vida, param de entregar, de crescer por uma questão de ansiedade, que às vezes parece boba, mas é um bobo muito intenso e que às vezes nos atrapalha e que às vezes ela pode até nos tornar positivo, porque a ansiedade também pode ser positivo. Mas fato é, o mundo está cada vez mais doente e o Brasil está cada vez mais doente. E a gente precisa entender como a gente vai cuidar disso tudo na nossa vida e também como a gente vai cuidar disso nas vidas como líderes dentro das empresas. Então fica aí um recado de vamos olhar para a ansiedade de um jeito mais cuidadoso e um pouco mais carinhoso.